começar, meu nome é Suelen, eu sou gerente de relacionamento do LinkedIn. Eu estou no LinkedIn tem aí uns 2 anos e meio já. Comecei com uma função diferente, mas sempre em vendas. A minha formação, diferentemente da maioria de vocês, eu acredito, não é em tecnologia. A minha alma mater é lá nas ciências sociais, né? Eu sou formada em relações internacionais. E aí eu migrei para essa área de tecnologia por conta de negócios internacionais, né? Então, hoje, o meu território é o território mexicano, os meus clientes estão majoritariamente aí. E quem são os meus clientes? Explica um pouco do porquê que eu estou aqui, né? Se eu não sou da área técnica, né, de tecnologia, sou da área de tecnologia, mas não da área técnica. Acho que vocês conhecem o LinkedIn, né? Nós somos uma plataforma que trabalha com... as pessoas costumam falar com recrutamento. Não é bem assim. Nós somos uma plataforma que dá a oportunidade das pessoas obterem aí um crescimento econômico a partir dela, né? Então, as pessoas que querem fazer networking, as pessoas que querem encontrar um trabalho e as empresas que, por outro lado, também querem encontrar os candidatos com os perfis ideais para cada função. E aí eu imagino e espero que estejam todos vocês lá. Por que eu estou aqui hoje? Eu trabalho vendendo soluções para recrutamento. Então, o meu público são os recrutadores e os decisores dentro da estrutura hierárquica de recrutamento. Então, eu vendo soluções para que as empresas recrutem com mais assertividade. Né? Basicamente isso. E aí eu queria falar hoje sobre vários temas que aparentemente estão deslocados, mas não, eles estão conectados, mas a gente tende, no dia a dia, a tratar de forma separada. E eu quero fazer o caminho inverso hoje. Eu quero que vocês, nem que vocês não guardem tudo que eu falar, que eu sei que isso vai acontecer, é muita informação, é a última apresentação, né? O cérebro de vocês já está aí saturado de informação, mas eu quero que vocês saiam com uma única informação. Eu já ficaria muito feliz se vocês guardassem isso. Comecem a entender um pouco mais de gente fora do que é a tecnologia. Não estou dizendo que vocês não entendem de gente, porque quando a gente trabalha com tecnologia, a gente serve gente. A gente trabalha desenvolvendo ferramentas para a gente, certo? Mas eu queria que no dia a dia de vocês começassem a pensar um pouco mais nas pessoas. Você no outro lugar. E aí, mais adiante, eu vou retomar esse pensamento. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o futuro do trabalho, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre diversidade e como tudo isso está interrelacionado. E como é que eu gostaria que vocês enxergassem tudo isso no dia a dia de vocês. Vai fazer sentido até o final da apresentação, prometo. Vamos lá, então. Eu queria... a abordagem que eu decidi adotar para essa apresentação é trabalhar com os dois lados do que a gente olha vulgarmente. Quando a gente olha a tecnologia do lado de fora. Se, de um lado, a gente vê aquela utopia do nirvana, vamos chegar no futuro, não vai ter mais doença, ninguém vai mais precisar trabalhar, a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. A gente tem o outro lado, que é o problema que, geralmente, é o que sai primeiro na mídia, né? A tecnologia vai acabar com os empregos. E aí, como é que eu faço? Meus boletos vão continuar chegando. Então, eu vou falar separadamente dessas duas linhas, e elas vão se conectar mais adiante. Eu vou começar pelo caos, né? Que é a questão do emprego. Como é que fica o meu emprego nessa brincadeira? Qual que é o cenário do caos, então? É que a tecnologia vai acabar com 5 milhões aí de empregos até 2020 no mundo. 2020 está aí, não está longe, é um futuro bem próximo, não é um futuro distante. Aí temos uma outra notícia alarmante que diz que a tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2021. Que a inteligência artificial pode acabar com 40% dos empregos em 15 anos. Do que a gente está falando? Desemprego estrutural, que é o desemprego gerado a partir do crescimento tecnológico. Só que aí, qual é o lado bom disso, que geralmente as pessoas não pensam? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela elimina determinados cargos, ela transforma outros que não necessariamente vão sumir, certo? E ela cria outros tantos novos.
Só o tempo vai dizer a proporção que isso vai tomar, né? A proporção desse ganho e perda que vai existir. Mas também tem esse outro lado, não é só perda. E eu gostaria que vocês tivessem isso em mente ao longo da apresentação. E aí, como é que a gente aborda o futuro do trabalho e a tecnologia? Vocês vão, ao longo dessa apresentação, perceber que eu vou falar muito de inteligência artificial. Por quê? O LinkedIn lançou no ano passado um estudo junto com a WGSN, que é uma agência, a maior agência do mundo que trata de tendências, né? Nós lançamos... Alguém já ouviu falar no estudo do LinkedIn sobre o futuro do trabalho? Tá. Então, nós lançamos esse estudo no final do ano passado, e ele fala que a inteligência artificial vai criar 2,1 milhões de empregos em 2020 e eliminar 1,8 milhões. E aí, em contrapartida, a gente vai ter o surgimento de novos cargos, né? Aí vocês devem já ter ouvido falar em algumas possibilidades. Eu peguei 3 aqui, porque também não interessa ter uma lista gigante. É só para vocês terem uma ideia mesmo. E a gente está falando de analista de ética de automação, engenheiro de aprendizagem de máquina, detetive de dados, que aí está ligado diretamente com... nossa, me fugiu o nome agora. Com BI. Isso. Enfim, e aí o que esse estudo diz? Esse estudo ele dividiu em 3 categorias os profissionais do futuro. E aí eu estou falando de tecnologia e estou falando também de profissionais que não são da área de tecnologia. São os trainers que eles ensinam, desculpe, os profissionais exclusivamente de tecnologia. Eles separam em 3 categorias. A primeira delas são os trainers, são as pessoas que ensinam os sistemas de inteligência artificial a trabalharem com aquelas sutilezas humanas, né? Então, eu citei o exemplo aí do chatbox, é ele captar a ironia, ele captar a empatia. Então, isso seria uma função desse grupo de profissionais. Um segundo grupo de profissionais que surgiria aí seriam os explainers, ou os que explicam, né? Que explicam. São aquele profissional que é um híbrido do tecnólogo com o cara que faz a gestão. Eles seriam treinados para encontrar erros de sistema e lidar com toda essa questão aí que mistura a tecnologia com a parte mais empresarial. E a gente teria um terceiro grupo que seriam os de sustainers, que é o que garantiria que o sistema operacionalizasse, funcionasse da maneira como foi planejado. Isso é uma previsão, né? Essa categorização ainda não existe. Essa pesquisa fala ainda sobre essa categorização. Dentro desse universo de tecnologia, o mundo... Eu trouxe esse depoimento desse CEO de uma empresa de tecnologia, porque eu gostei muito da afirmação que ele fez, porque vai ao encontro com as afirmações do perfil que a pesquisa indica, que é o perfil que as empresas vão passar a ficar de olho para o futuro. Ele diz que o mundo está muito focado em hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Como ciência da computação, ciência de dados, inteligência artificial. Sejamos claros, essas habilidades são muito importantes. No entanto, é aí que entra a diferença do que a gente tem hoje para o que vem a seguir. A combinação de hard skills, habilidades técnicas, com soft skills, que são a de relacionamento interpessoal, como comunicação, pensamento crítico, trabalho em equipe, é mais vital. Então, vocês lembram daquele estereótipo da pessoa que trabalha com tecnologia, que está ali no cantinho dela, escondida, no teclado o dia inteiro, que não tem interação com os outros? Esse estereótipo, para o futuro do trabalho, dentro do que é tecnologia, acabou. Então, a ideia é que as pessoas estejam cada vez mais preocupadas com esses soft skills, que são essas habilidades que fogem do técnico, né? E aí, dentro da área de tecnologia, a gente sabe que isso é uma questão. A gente tem, ainda hoje, antes de trabalhar no LinkedIn, trabalhei em outras empresas de tecnologia, e sempre tinha aqueles grupinhos, né? Você tem o grupinho de programadores, você tem o grupinho que não tem necessariamente uma comunicação com as outras pessoas da empresa que não seja em função do trabalho. Então, esse estudo ele foca nessas qualidades que a gente, no dia a dia, estando envolvido com tecnologia, acha que não é necessário, que a gente não precisa pensar. Isso acabou. A gente precisa começar a pensar nisso. O futuro do nosso trabalho diz que é esse perfil que as companhias vão buscar. E aí, quais são, então, essas habilidades interpessoais?
O estudo que a gente fez, ele elencou 10 principais. O primeiro é criatividade, a questão da colaboração, que foi falado até lá na primeira palestra com a Roberta e tal. Transparência, né? Transparência nas relações entre a empresa e o funcionário e vice-versa. Comunidade, o senso de comunidade que essas pessoas têm na companhia, entre si. O compartilhamento de informações, o mindful. Em algum momento da vida, vocês imaginaram que mindfulness seria uma característica buscada em profissionais de tecnologia? E aqui a gente não está falando do mindful puramente foco, né? É o estado de atenção plena no presente. Não é aquele foco que te deixa no final do dia cansado e você vai embora, nossa, que dia que eu tive hoje. É aquele mindfulness que zela pelo bem-estar da pessoa, apesar da carga de trabalho, de todo o foco que ele necessita no dia a dia. Inteligência emocional, né? Isso hoje já é uma característica que as empresas buscam bastante num profissional. Capacidade de experimentação, né? Aquela pessoa que não cansa, ela está sempre indo em busca de uma solução melhor, compartilhando informação. Espírito empreendedor, né? Que é aquela questão de você olhar o negócio como dono. Para isso, você precisa vestir a camisa da empresa. Mais para frente eu vou voltar nisso. Por que o funcionário veste a camisa da empresa? Quero que vocês vão pensando nisso e a gente vai retomar esse conceito. E aí a empatia, guardem também a empatia, isso vai ser muito importante mais lá na frente. Então essas características foram aqui, o estudo levantou como sendo as 10 principais para o futuro do trabalho. Então, se você é um profissional que hoje não parou para pensar nesses soft skills, que foca muito mais na parte técnica do que na parte do networking, do relacionamento, no como seus colegas te veem, como você é visto pelas pessoas no ambiente de trabalho, é momento de começar já a mudar esse mindset. E aí, eu queria pular agora para aquele outro cenário, que é o cenário do Nirvana, né? Então, a gente viu o caos, agora vamos para o Nirvana. Tecnologia ganha papel de destaque no futuro da indústria de petróleo e gás. Inteligência artificial já cria roteiro, compõe música e pinta quadro. Nem eu faço isso. E já está aí acontecendo. 12 inovações que vão revolucionar o futuro da medicina. E aí fala também de games, né, com realidade aumentada. Esse é o futuro, olhando para o outro lado, né? O lado do benefício. Mas aí eu deixo a pergunta para vocês. A gente, de fato, está construindo esse futuro hoje? Porque as coisas não brotam do chão, certo? E mesmo as mudanças que acontecem no mercado de trabalho, elas não acontecem do dia para o outro. É um processo. Em que nível a gente está hoje para chegar naquele nirvana do slide anterior? E aí eu vou voltar para a pesquisa. A pesquisa tem um dado que é alarmante. Ela diz que 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental, elas ainda estão estudando, estão sendo preparadas, mas ainda não sabem para que cargo em que cargo elas vão chegar. Por quê? Porque são crianças? Não, porque simplesmente os cargos que vão estar disponíveis no mercado de trabalho, quando ela entrar no mercado, eles não existem ainda. Então, a educação que a gente tem hoje, ela nitidamente não prioriza, né, esse processo. E o estudo, em contrapartida, ele diz que codificação está prestes a se tornar tão importante quanto alfabetização. Vocês veem isso hoje, essa possibilidade hoje, no nosso mercado, na nossa educação, como é? Então, é uma questão para a gente pensar. Como é que a gente vai chegar nessas previsões, nesse futuro previsto, se hoje a gente ainda não tem uma condição, né, de educação para chegar lá? E são 65% dessas crianças que estão no ensino fundamental que vão ter esses empregos que não existem ainda. É um número muito grande, a tendência é que não sejam preparadas para isso, tecnicamente. E aí, ele diz que essa nova alfabetização dessas crianças, elas vão se dar por meio de ferramentas que hoje a gente ouve falar, mas que até ainda são um pouco elitizadas no mercado, né? Que é a questão de gamificação, design thinking, são metodologias que a gente utiliza hoje
mas que não necessariamente estão aí disponíveis para todo mundo no mercado. E são pontos importantes que vão ser cobrados lá na frente. E a pesquisa diz que as escolas já deveriam estar atuando nesse sentido, ensinando esse tipo de metodologia. Por que as escolas deveriam estar já trabalhando nesse sentido? Esse estudo ele diz que essas habilidades, na verdade, a gente está indo no sentido contrário, né? Se, por um lado, as empresas vão requerer que a gente tenha, que os candidatos, os profissionais, inclusive de tecnologia, tenham essas soft skills, né, essas habilidades de empatia, inteligência emocional, inteligência social, a gente, por outro lado, ainda está trabalhando na educação mais, que ele chama aqui, esse professor de pós-graduação de Harvard, ele diz que são escolas de pensamento linear, né, que são aqueles que os algoritmos são capazes de produzir, mas que não precisaria da gente. A gente ainda está trabalhando nesse sentido, né? Então, como é que a gente vai ter esses profissionais no futuro? Eu deixo esse questionamento para vocês. Esse estudo, ele fala também, e aí eu vou falar especificamente dessa geração Z, que são as pessoas nascidas de 2010 para cá. Ele fala que a tendência dessas pessoas, lembra das crianças que eu falei do ensino fundamental? É deles que a gente está falando. A tendência para o futuro deles é que eles sejam freelancers, que eles priorizem flexibilização de carga horária de trabalho, que eles tenham aquele perfil de nômade digital, né? A pessoa que está trabalhando aqui no Brasil para uma empresa lá fora e não tem problema nenhum, nisso, nem para a empresa, nem para esse funcionário. É uma pessoa que busca o desenvolvimento pessoal, por mais que ele esteja envolvido com aqueles soft skills que eu falei anteriormente, né? Aquele senso de comunidade, por mais que ele esteja, de repente, trabalhando distante do restante da equipe, mas ele também busca para si o desenvolvimento profissional, ou seja, a capacitação, né? Através de coaching, entre outras possibilidades, e é uma pessoa preocupada com propósito. Hoje já se fala muito, né, no propósito, trabalhar em empresas que não tenham um conflito com a sua personalidade, com o seu propósito, com a maneira, com seus valores, a maneira como você enxerga o mundo. Isso cada vez mais está sendo valorizado pelas companhias. E essa pessoa também, ela vai priorizar uma empresa que ofereça um ambiente transparente, é um ambiente onde ela possa se expressar, é um ambiente que haja uma comunicação tanto da pessoa para a empresa e do inverso da mesma maneira. E é uma geração que o estudo diz que são os nascidos digitais, né? Para eles não vai ter tanto essa separação do online para o offline. Online, uso no trabalho, offline, estou em casa, uso quando quero, lá no meu smartphone e em outras tecnologias. É uma geração que já vai crescer muito mais envolvida com a tecnologia do que nós e do que as anteriores. E aí um outro ponto interessante foi a questão também da diversidade e inclusão. A pesquisa diz que essa geração tende a valorizar mais isso também, empresas que têm diversidade como um princípio. Esse ponto da pesquisa está falando sobre a geração Z. Não somos nós aqui. Onde é que a gente está numa situação dessa, nesse momento? Correndo atrás. Da mesma forma que as gerações anteriores tiveram que correr atrás da gente, enquanto a gente já domina um determinado nível de tecnologia, e eles tiveram que correr atrás para sair do prejuízo, para não ficar fora do mercado de trabalho. Em relação a eles, a gente vai estar na mesma posição. Então, aí, voltando para a questão das habilidades interpessoais. Essa é a exigência para o profissional do futuro. A gente está preparado para isso? A nossa geração, Y, Z, X, a gente está preparado para acompanhá-los? E para conseguir galgar os mesmos cargos? E aí houve uma grande surpresa, né, nessa pesquisa,
em relação às tendências, né, que estão moldando o recrutamento e a seleção. Nesse ponto, especificamente, a pesquisa conversou com recrutadores. Então, foram entrevistados mais de 8.000 recrutadores, e aqui traz o ponto de vista deles. Eles dizem que, dentre todas as categorias que podem trazer mudança do ponto de vista de recrutamento, a diversidade é a que mais se destaca. Então, a gente tem diversidade, novas ferramentas de entrevista, dados, lidar com os dados e inteligência artificial. Vejam que diversidade foi priorizado diante de inteligência artificial, por exemplo. Então, esse recrutador, a tendência é que ele passe a valorizar mais isso também. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho dentro da realidade de vocês. Como são as equipes nos lugares onde vocês trabalham, nas empresas onde vocês trabalham? Elas refletem essa realidade? Os recrutadores hoje, eles trabalham mais ou menos com esse parâmetro? Veja bem, a gente está falando de futuro. Mas hoje, como é que a gente está em relação à diversidade, por exemplo? Por que diversidade? Tem uma explicação para isso. Diversidade, ela está diretamente relacionada com inovação. Quando a gente tem um problema, seja ele qual for, de que natureza for, se você tem uma equipe, todos são, vou citar um exemplo, são homens brancos heterossexuais. A tendência é que todos olhem para o mesmo problema, do mesmo ponto de vista. Zero inovação. Quando você tem diversidade, você traz pontos de vista diferentes. E, com isso, você consegue enxergar, inclusive, melhor o mercado. Vamos imaginar a nossa situação. A gente está no Brasil, onde quase 60% da população é negra. Como é que está a sua equipe? Quantos negros tem na sua equipe, especificamente? Quantos negros tem na sua companhia? Ou os pontos de vista ainda são os mesmos? Isso afeta a maneira como não só você se comunica com o mercado, mas o produto final, o que você oferece para o mercado. Será que o seu produto, ou que seja o que você desenvolve, o seu serviço, ele está chegando mais longe? Ele está chegando onde você estabeleceu que ele deveria chegar? Ou ele não sai da sua bolha? Porque você só se comunica com aqueles que são mais parecidos com você, por falta de diversidade. E talvez você não esteja percebendo que essa seja uma questão do seu negócio hoje. E aí, para além de inovação, para além de você ter equipes diversas, imaginem o poder de compra que essa população tem. 60% da população negra, por exemplo, do Brasil. E se a gente decidir boicotar um produto? É muito dinheiro que as empresas vão perder. É muito dinheiro. Então, a gente precisa pensar nisso também. Não é só ter equipes diversas, é entender que o outro também quer se ver representado no seu produto. Ele quer se ver atendido pelo seu produto. Isso serve para o que a gente desenvolve, isso serve para o marketing, isso serve para qualquer situação. O que isso gera? Além de inovação, além de fazer o seu discurso, o discurso da sua empresa chegar mais longe, culturas mais fortes. E aí, aquele ponto que eu falei lá atrás, né? O que faz com que um funcionário vista a camisa da empresa? Ele se sentir à vontade no lugar onde ele está. É ele sentir, ou ela, por exemplo, uma desenvolvedora numa equipe majoritariamente masculina, que tem que ouvir todo dia piada de mulher. Se ela é qualificada e recebe uma oferta melhor, e vocês sabem que o mercado está brigando por programadores, programadoras, por desenvolvedores e desenvolvedoras, essa mulher vai embora. E se ele é um LGBT e ouve piadas a respeito da orientação sexual, todo dia, ele vai embora. Então, a questão da diversidade é um ponto bastante importante que a gente, no nosso dia a dia, tanto em relação ao que a gente cria, quanto em relação à nossa postura, é um ponto que a gente não pensa, mas que afeta lá na ponta o nosso negócio.
E os recrutadores vão começar a estar mais atentos a isso. Já existe um movimento em relação a isso, mais perto do que tem que chegar, ou do que pode chegar, do que estudo fala, ainda a gente tem um longo caminho pela frente. E aí, para fechar, equipes mais diversas são mais produtivas, são mais inovadoras, engajam mais as pessoas são mais engajadas e mais interessadas no que elas estão fazendo. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência particular. Vocês devem já ter assistido, claro, Black Mirror, né? Vocês lembram daquele episódio da nota que se dava pelo aplicativo para as pessoas? Um tempo atrás eu me senti nessa situação. Eu peguei um transporte por aplicativo e aí vim conversando com o motorista e ele falando bastante sobre a situação dele ali, os pontos negativos, os pontos positivos, e eu ouvindo. E aí, num determinado momento, ele falou assim, mas você sabe que... E a gente entrou na questão de diversidade, ele falou, você sabe que os funcionários, os passageiros negros e os passageiros LGBTs são os que têm nota mais baixa por parte do motorista? Vocês sabiam disso? Vocês tinham noção que isso acontecia? Se um motorista de aplicativo levanta essa bandeira e diz que é uma prática comum, o que a gente está fazendo criando tecnologia? Para quem a gente está criando tecnologia? E aí, novas tecnologias, velhos preconceitos. A gente precisa sempre ter em conta que, quando a gente é gerador de tecnologia, a gente é responsável pela vida de muita gente. Então, vocês imaginem, vou voltar lá na questão da inteligência artificial. Imaginem um carro autônomo. Eles aprendem com a gente. Inteligência artificial é a gente que ensina, eles aprendem e vão desenvolvendo, né? Imaginem um carro autônomo. Num momento de decisão, ele vai entre atropelar um indivíduo branco e um indivíduo negro. Quem ele vai atropelar? Qual a decisão que a gente ensinou essa inteligência a tomar? Vocês já pararam para pensar nisso? É um caso extremo, mas que pode acontecer. E pode acontecer em outros tantos aspectos. Então, a gente é responsável por aquilo que a gente cria, por aquilo que a gente desenvolve. E quando a gente gera tecnologia, a gente não é só responsável pela gente está criando um futuro. Que futuro que a gente está criando? Um futuro que replica os mesmos preconceitos? Ou, de fato, é um futuro que pode chegar naquele nirvana? Que é o da tecnologia para todo mundo, ninguém mais fica doente, ninguém mais precisa trabalhar. O que a gente está criando e para quem a gente está criando? Isso afeta, inclusive, na experiência do cliente, né? Então, não se trata... A tecnologia ela está aí para isso, ela está aí para atender o seu cliente, mas sem também deixar os seres humanos fora desse processo, porque, no final das contas, é a gente que ensina a tecnologia. E aí eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Projeto EMA. O Projeto EMA é um projeto da Microsoft. Ele tem esse nome por conta da primeira paciente onde foi testado um dispositivo chamada EMA. Ela é designer gráfica, tem 29 anos, e esse projeto é liderado pela Hiain Zhang, que é diretora de inovação da Microsoft, né, de pesquisa de inovação. Eu queria que vocês olhassem para esse vídeo, não pelos olhos de uma pessoa técnica de tecnologia. Eu queria que, por um momento, lembrando lá dos soft skills, das habilidades interpessoais, da empatia que a gente resgatou ao longo da apresentação, vocês olhassem para esse vídeo como pessoas, como humanos por trás da tecnologia. Right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start.
Eu vou explicar o vídeo depois para quem não entende inglês, fiquem tranquilos. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and to be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? You know, I don't think we're ever going to get that back 100%. You know, my challenge is I mean, it's immense. Someone's made a spoon, it actually counteracts the tremors you get from Parkinson's. So the spoon actually vibrates in opposition to how your hand might be shaking, and therefore it is steady. I'm making a very rough prototype. And what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. Hello. Hi, I'm Alison. It's affecting something. I don't quite know what's happening. Something is going on with it. What this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. I'm on to something, right? I'm on to something. Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. I've drawn one of them for a long time. I'm so casual about it. Yeah, I'm just going to draw a straight line. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. Bacana, né? O que eu queria que vocês tirassem desse vídeo? Juntando com tudo aquilo que a gente falou, de responsabilidade, de sensibilidade. Gente, não tem nada mais gratificante do que criar tecnologia para quem precisa e ser assertivo com isso. Então, aí entra a responsabilidade que a gente tem. Para quem não entendeu ou não viu o vídeo, ele conta a história da Emma, que é designer gráfica, ela tem 29 anos e ela tem mal de Parkinson. Então, a doutora Haiyan Zhang, ela criou um dispositivo que ele, de uma certa forma, sincronizava com as vibrações do mal de Parkinson manifestado na Emma, e ele equilibrava de forma que ela conseguisse voltar a escrever perfeitamente. E esse dispositivo se parece com um relógio e é colocado no braço que ela escreve. E ela voltou a escrever sem problemas, com os tremores que o mal de Parkinson promove. Então, eu queria que vocês se lembrassem, eu escrevi aqui em cima, sensibilidade ainda é muito humana. Futuro do trabalho também, gente. Por mais que a gente esteja numa carreira técnica, por mais que seja importante se manter sempre tecnicamente atualizado, a gente viu que esse estudo mostrou que a gente precisa priorizar justamente as soft skills, que são as habilidades mais humanas e menos voltadas para o que é o tecnológico. Relacionamento, interpessoal, empatia. É esse o profissional do futuro. E aí, eu roubei uma frase
do Elemar Júnior. Cadê o Elemar? Ele, depois, no final, se ele não gostar, ele pode me bater ali do ladinho. Só que eu já vou avisando que eu luto boxe, então vai ser um páreo difícil. Eu tirei de um... Na verdade, essa frase estava num texto que ele escreveu, falando sobre qualificação, né, do profissional de tecnologia, dos desenvolvedores especificamente. Mas eu trouxe aqui porque congrega, reúne bem os conceitos que eu trouxe para vocês hoje. O software está engolindo o mundo e nós, que trabalhamos com software, temos chances reais de termos algum protagonismo. Fato. Podemos mudar a sociedade para o bem ou para o mal. Há muita coisa em nossas mãos. Então, eu queria que vocês levassem esse pensamento hoje e começassem a olhar a carreira na tecnologia como algo muito importante, como algo maior, como algo que põe uma responsabilidade gigante nas mãos de quem gera a tecnologia. É isso, gente. Espero que tenham aproveitado pelo menos um pouquinho do que foi passado. Obrigada. Eu pedi mais 5 minutinhos para ela, que eu queria aproveitar, senão eu não seria LinkedIn, né? Eu queria aproveitar para ensiná-los a se conectar massivamente quando vocês estão assim em eventos. Vocês sabem fazer isso pelo LinkedIn? Legal. Quem não sabe, vamos lá. Vocês precisam estar conectados na internet e no Bluetooth. Aí vocês vão entrar no perfil de vocês, no aplicativo. E aí, uma vez que vocês estejam com o perfil aberto, vocês vão ali no Minha Rede, lá no menu, lá embaixo. Eu espero. Tem uma silhuetinha de 2 pessoas, Minha Rede. Foi? Aí vocês vão dar uma olhadinha que apareceu uma bolinha azul do lado direito, lado superior direito, desculpa, inferior direito do celular. É a silhueta de uma pessoa com um sinalzinho de mais do lado. Se vocês clicarem aí, vai aparecer um menu com 3 opções. Vocês vão ativar a terceira, na sua área. Provavelmente vai estar desativado. Se vocês clicarem aí, vai abrir uma outra tela, e aí vocês clicam no sim, vai estar habilitado não. Clica para habilitar o sim, e aí ele vai pensar um pouquinho e vai trazer todas as pessoas que estão com essa mesma função habilitada nesse ambiente. Vocês conseguem ir adicionando as pessoas que fazem sentido para a rede de vocês. É isso. Como todo mundo deve estar no Wi-Fi aqui, vai demorar um pouquinho para aparecer, porque vai ficar pesado. Acho que agora é o momento das perguntas, né? Alguém tem alguma? Obrigado pela palestra, foi bem interessante. Uma coisa que eu fiquei curioso para saber sua opinião, que num dos slides foi o que me deu a entender que os empregos a tecnologia vai destruir muitos empregos, mas vai criar muitos empregos também. A preocupação que eu tenho com isso é que os empregos parece que vão ser criados vão ser empregos de alta qualificação e os empregos que vão ser destruídos vão ser os empregos de baixa qualificação. Eu queria saber qual a sua opinião de como que se, por exemplo, um motorista de ônibus de 60 anos perder seu emprego, como que ele
entra no mercado de trabalho se no mercado de trabalho só existe vaga para gente de TI com alta qualificação? Na verdade, não vai existir só vagas para pessoas de TI de alta qualificação, né? Tem funções que nunca vão acabar. E tem outras que não acabam, mas elas se transformam, né? Então, hoje é ingenuidade a gente achar que só as pessoas extremamente qualificadas que vão trabalhar com tecnologia que estarão aí com o seu emprego, mas é uma questão que a gente tem que começar a pensar. Porque, gente, a gente tem um mercado de trabalho gigante. Para chegar no que eu chamei aqui de nirvana, a gente vai levar um belo de um tempo. A gente tem que começar a construir a resposta para a sua pergunta agora. A gente está fazendo alguma coisa? Então, é hora da gente começar a pensar. O que a gente vai fazer com todo o resultado dessa transformação que vai acontecer no mercado de trabalho? Ninguém tem resposta pronta ainda. Né? Tudo que a gente comenta é conjectura. Mas o importante é que a gente não deixe de pensar essas questões. Porque a tecnologia não vai engolir tudo. Né? No sentido de que haverão sempre outras posições em outras áreas, mas que vão se transformar em função dela. E aí, como é que a gente vai preparar essas pessoas? Como é que a gente vai se preparar? A gente não tem resposta hoje. Mais alguma pergunta? Fechou, né? Já deu tempo. Obrigada, gente.